Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer outro Paty Responde, só que dessa vez eu não peguei perguntas específicas, eu peguei os temas que vocês me perguntam tanto, que eu tenho certeza que vai ajudar a muitas aí, esclarecer muitas dúvidas, e assim, um ou outro detalhe que eu falar com certeza vai te ajudar e muito nesse seu sonho da maternidade. Se você caiu de paraquedas agora aqui no canal, já se inscreva, aciona o sininho para você não perder minhas postagens. Me segue lá no Instagram, patricia.pasqualinoficial, que em breve eu vou colocar lá no meu story uma chamada para vocês deixarem perguntas e aí sim eu vou vir com as perguntas específicas de vocês fazendo um vídeo todo especial. Então se você não me segue lá, corre lá seguir também. Então vamos ao primeiro tema, que é ultrassonografia. Eu vou dar algumas dicas e algumas noções básicas para você saber direitinho, analisar como que está a sua saúde reprodutiva. Muitas meninas me fazem pergunta, fazem a ultra, vem me perguntar, às vezes manda para mim lá no direct a foto da conclusão médica e aí eu vou passar para vocês umas dicas básicas que vai te ajudar. Quando você fizer a ultrassonografia, você tem que estar muito preocupada com alguns pontos. Endométrio, os ovários com os folículos e a ovulação, né? Basicamente, a sua preocupação deve ser esses 3 pontos. Vamos pelo endométrio. O endométrio, o engrossamento do endométrio, ele é fundamental para que você engravide. Não adianta nada ovular, não adianta de nada fecundar se o seu endométrio estiver fino. As chances da gravidez acontecer serão mínimas e se acontecer, as chances de evoluir para um aborto são altas, porque o endométrio, falando assim bem simples, é a caminha do teu bebezinho, ela tem que estar bem grossinha para ele desenvolver bem. Qual que é o mínimo recomendado que o endométrio deve ter para que a gravidez vá com tranquilidade para frente? No mínimo 7 milímetros e trilaminar, no mínimo. Então, se você foi fazer uma ultra hoje e seu médico falou que daqui a 2 dias você vai ovular, porque ele sabe pelo crescimento do folículo, e de repente ele te fala que teu endométrio está a 3, 4, 5, você já sabe que apesar de existir uma ovulação à vista, o seu endométrio não está legal. É importante você saber que em clínicas de reprodução humana, a preocupação com o endométrio ela é primordial. Os médicos, eles cuidam do endométrio independente, eles não querem nem saber se está engrossando naturalmente, eles já te medicam para que o seu endométrio engrosse, independente se iria engrossar natural ou não, porque eles têm muita preocupação com o endométrio. E aí, o que eu fico muito triste e fico até nervosa, obviamente não são todos, tá? Mas como eu estou nesse mundo das tentantes, já vivi muito, eu já vi muitas meninas que fizeram a ultrassom faltando um dia para ovular, por exemplo, com endométrio de 4, 5, e leva para o ginecologista e o ginecologista fala que está tudo normal, sabendo que ela está querendo engravidar. Esse ginecologista, olha, parte o meu coração, porque é sua missão ajudar as mulheres a engravidar. E como que uma tentante chega com a ultrassonografia com endométrios de 4,5, faltando um dia para ovular, e você fala que tá tudo bem, nem cogita medicar para tratar o endométrio. E tem meninas que às vezes passam anos sem engravidar só por causa do endométrio. Então, assim, então que você a partir de hoje saiba que ter um endométrio de 7 milímetros trilaminar é o mínimo para você ter uma boa gravidez. Esse é o primeiro ponto, endométrio. O segundo ponto é os ovários com os seus folículos, certo? Então, o que acontece? Quando você vai fazer ultrassom, o médico ele vai olhar seu endométrio, vai olhar os ovários. Quando ele falar que está, ou escrever lá ovários multifoliculares, tem meninas que pensam que estão com cisto micropolicístico.
Não, gente. Ovários multifoliculares é que tem muitos folículos se formando, porque quando você vai ovular, não é um óvulo que forma vários folículos ali. Tem mulher que forma 5, 6, algumas mais férteis formam até mais. E desses vários folículos, apenas um vai ser o folículo dominante, que vai mais crescer, que vai estar de melhor qualidade. E é este folículo que vai romper para a ovulação. Então, quando o médico dizer que está ovários multifoliculares, quer dizer que você está produzindo bastante folículos, e isso é muito bom. É importante você saber que um folículo para ovulação, ele rompe em média a partir de 19 milímetros. Mulheres que não induzem a ovulação vão ovular com um folículo entre 19 a 23 milímetros, e mulheres que usam indutores de ovulação podem ovular até com 33 milímetros. Então essa informação também é importante para você saber. Agora, se o médico colocou ovários com ovários policístico, micropolicístico, aí já entra na questão dos tratamentos para quem tem esse problema, tá? E por último, você tem que saber se você está ovulando. Em ultrassonografia, qual é a certeza que você tem que ovulou? Presença do corpo lúteo. Se você fez uma ultrassonografia 2 dias após ovular e não está escrito presença do corpo lúteo, ou durante a ultrassonografia você questionar o seu ultrassonografista, está vendo a presença do corpo lúteo, e se ele dizer que sim, aí você tem a certeza da ovulação. Porque quando não se constata presença do corpo lúteo, as chances de você ter ovulado são mínimas, porque a ovulação resulta no corpo lúteo. Se não tiver corpo lúteo, você não ovulou. Então, esses são os pontos básicos. Se você se atentar a esses 3 itens, com certeza você vai saber melhor o que está acontecendo com você, vai conseguir conversar melhor, caso o seu médico seja um desses que só sabe olhar para tua cara e falar que tá tudo normal e que você que é ansiosa, e aí você vai conseguir achar o melhor tratamento para o seu caso, certo? O outro tema que eu trouxe, que recorre muito aqui no canal, é sobre a questão do muco branco e os sintomas de gravidez. Todos os dias entram meninas me procurando, falando que tem o muco branco, que tem enjoo, que tem barriga inchada, que tem os seios doloridos, que fizeram um teste de gravidez e tiveram o seu negativo. Eu já falei em muitos vídeos meus, mas eu vou falar aqui novamente. A progesterona, que é o hormônio pós-ovulação que faz você ter esse muco branco, ele dá todos os sintomas de gravidez. Por isso que a tentante não deve ficar se apegando a sintomas, ainda mais antes do atraso, porque pode ser só a sua progesterona em alta, porque a progesterona em alta faz o seio ficar sensível, faz você ter enjoo, faz a barriga ficar inchada, enfim. Então, toda vez que você tiver esses sintomas pós-ovulação, não fica já toda animada achando que engravidou. Vai se observando, e pode sim ser uma gravidez, mas pode ser só a ação desse hormônio da progesterona, ok? Próximo tema, nidação. É regra, toda mulher vai ter o sangramento de nidação? Então vamos esclarecer uma coisa. Toda mulher que engravidou passou pela nidação. A nidação nada mais é que a fixação daquele óvulo fecundado lá no seu endométrio. Então, toda mulher que engravidou passou pelo processo da nidação. Isso é fato. Agora, ter o sangramento de nidação não é regra. Na verdade, a minoria das mulheres vão ter o sangramento de nidação. Eu tive na minha primeira gravidez e na minha terceira gravidez. Eu só tive atraso do segundo filho. Mas muitas mulheres têm 3, 4, 5 filhos e nunca tiveram um sangramento. Então é importante você saber que não é uma regra e que muitas mulheres não veem o sangramento da nidação. Mas a nidação toda grávida passou por ela. Próximo item
É possível engravidar com apenas um ovário? Sim, gente. Quando a gente ovula, a gente tem o ovário esquerdo e direito. Então, um mês você ovula, geralmente é assim, tá? Um mês você ovula do direito, outro mês você ovula do esquerdo. Se aconteceu algum problema, você perdeu aquele ovário, ou aquele ovário atrofiou, o outro ovário ele vai passar fazer a ovulação. Ele pode ovular todos os meses ou ele pode ovular mês sim, mês não. Mas é totalmente possível ovular engravidar com um óvulo, com um ovário apenas, tá? Isso daí não vai te impedir de nada. Gente, um outro tema. Eu fiz o vídeo, né? Vocês pediram, eu fiz os vídeos das brincadeiras, tanto da tabela chinesa como a contagem da lua nova. Eu fiz porque eu acho engraçado, curioso, mas assim, não é pra ninguém ficar se apegando se vocês verem aí os comentários. É o que eu falei, é só uma brincadeira. Vai ter gente que vai acertar, vai ter gente que vai errar, porque é 50-50, um menino ou uma menina. E aí, na brincadeira da lua nova, o que muitas entraram perguntando era assim: e se eu nasci exatamente no dia do surgimento da lua nova? E se meu filho nasceu exatamente no surgimento da lua nova? Gente, aí é só você contar até o próximo surgimento da outra lua nova e fazer a regrinha que tá lá no vídeo, tá? E só para reforçar, não é para ninguém desanimar se deu algum resultado que você não queria essas brincadeiras e nem se animar demais caso tenha dado aquilo que você queria. É só uma brincadeira, como vocês podem ver lá nos comentários. Tem gente que acertou, tem gente que errou. Então, não quero ninguém triste ou alegre demais por causa de uma brincadeira que a gente sabe que é 50-50, ok? Próximo tema, temperatura basal. Gente, temperatura basal. Eu vou falar um ponto simples, depois vocês vão ver vídeos aqui meu do canal que eu abordo o assunto com mais profundidade. Temperatura basal é um método excelente de controle de ovulação. O objetivo da temperatura basal é saber certinho se você ovulou ou não. Você precisa de um termômetro, não precisa ser um termômetro especial, pode ser aquele termômetro que você afere a febre do seu filho ou de você, por exemplo, e você precisa ter disciplina, porque medir a temperatura basal não é como a corporal, né? Existe a temperatura corporal e a basal. A basal, ela tem todo aquele processo de ser quando você acorda, depois você vai ver os vídeos meus, você vai aprender melhor. Então, você precisa só disso, termômetro e disciplina. E aí você precisa saber que... Ai, gente, eu achei que tinha parado o celular, desculpa. E você precisa saber que antes da ovulação a temperatura vai baixa e após ovular ela vai alta. Imediatamente após ovular essa temperatura já vai alta. A partir do momento que formou ali o corpo lúteo, começou a secretar a progesterona, sua temperatura vai alta e você confirma a ovulação. Eu, como acompanhava a temperatura, a ovulação com a temperatura e com a ultra, eu posso afirmar para você que a temperatura basal caminha junto com uma ultrassonografia. Por isso que eu venho sempre falando que é o método mais eficaz acima de teste de ovulação e até mesmo controle do muco cervical, porque muitas vezes pode enganar, tá? Até porque tem mulheres que não vê o muco, etc. Então, façam uso da temperatura basal, conheça os vídeos aqui no canal que eu sei que vai dar aquele up nas suas tentativas de gravidez. E um assunto bastante questionado é os exames hormonais FSH, antimileriano, enfim, estrogênio, progesterona. Gente, façam no terceiro dia de menstruação. A progesterona é o único que você pode fazer 2 dias após ovular para ter uma certeza ali dos níveis da sua progesterona. Mas os outros exames, faça ali no terceiro dia de menstruação. Os médicos costumam pedir com frequência aí o FSH. Se seu FSH der de 10 para cima, eu recomendo sim que você faça o antimileriano. Ele é um exame que os médicos pouco pedem, mas é um exame que vai revelar melhor que o FSH a sua contagem da sua reserva ovariana, tá? E mulheres de 35 anos
para cima também seria muito bom que fizesse aí o antimileriano. Então, uma coisa que os médicos também não passam para vocês, então eu venho aqui dar essa informação. E o Tribulus terrestre, meninas, que é para aumentar ali a qualidade, a motilidade dos espermatozoides do seu marido. Muitas meninas me perguntando onde comprar. Você pode achar em farmácias normais, né? Qualquer farmácia, drogaria normal você pode encontrar. E você pode mandar manipular nessas farmácias que fazem medicamentos manipulados. Você vai lá e pede para manipular o Tribulus, elas manipulam também. Não é um produto só de casas de produto natural. Você acha em casa de produto natural, mas você vai achar em farmácia comum e em farmácia de manipulação também. E é um excelente produto aí se seu marido deu uma alterada aí no espermograma. E eles vão gostar bastante porque atua diretamente na testosterona, então vai aumentar a libido ali, então vai ser bacana para vocês. Então é isso, meninas. Para o vídeo não ficar muito longo, vou encerrar por aqui. Reforço mais uma vez para me seguir lá no Instagram, que eu vou em breve colocar lá no Stories para vocês deixarem perguntas para eu gravar um novo Paty Responde. E dá aquele like para me motivar a continuar e se inscreva se você não é inscrito ainda, para você não perder nada aqui do canal. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau!